Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Que bom que você está aqui. Fico feliz, espero que você esteja bem, a família esteja bem, todo mundo legal, ok? Hoje nós vamos falar sobre curiosidades sobre o lixo. Professora, mas tem curiosidade sobre o lixo? Sim, você vai ver que tem muita coisa que de repente você não sabia sobre o lixo. Vamos conversar sobre isso então? Bora lá? Bora! Você vai conhecer hoje 15 curiosidades sobre o lixo e repensar a sua postura em relação aos resíduos produzidos aí, ó, na sua casa, ok? Lixo, muito bem, vamos começar pela definição, né? O que é lixo? Ah, professora, lixo é lixo. Não, lixo são os restos, gente. Os restos da atividade humana que se tornam, olha aqui as palavrinhas, inúteis, indesejáveis e descartáveis com o tempo, ok? Coisas que não utilizamos mais. Então, o lixo pode ser gerado em trabalhos domésticos, na nossa casa, né? Atividades industriais, hospitalares, aí é um outro tipo de lixo, né? Agrícolas e até mesmo por causa dos avanços tecnológicos. É verdade que se tornam o produto obsoleto, que é o caso dos smartphones, TVs antigas, computadores, que são descartados anualmente, né? Não serve mais, não funciona, vai fazer o que com ele? Não dá para usar as peças, não tem muito o que fazer, né? Vira lixo. Pois é, olha lá, ó. E daí o planeta Terra fica assim, ó, se afundando em tanto lixo que a gente produz. Por isso que é importante a gente reutilizar tudo que for possível, tá bom? Ou então encaminhar para alguém que faça essa reutilização, como o caso da reciclagem, hein? Ó, fica a dica aí, ó. Vamos ver as curiosidades então, são 15, bora lá? Um brasileiro você, em média produz 1 quilo de lixo por dia. É muito, né, gente? Isso significa que no nosso país são produzidos cerca de 250 mil toneladas de lixo diariamente. 250 milhões de quilos de lixo, quilogramas de lixo por dia. É muita coisa, né, gente? São Paulo, claro, é a cidade brasileira que mais produz lixo. É a mais populosa, né? Então, se a gente ligar a quantidade de lixo à quantidade de pessoas, fica lógico que ela vai ser a que tem mais. E vamos ver o exercício 1 aqui pra gente. Vamos praticar. Ele falou assim, qual é a produção média de lixo por mês em toneladas da cidade de Foz do Iguaçu? Então, fomos lá para a cidade de Foz do Iguaçu, tá bom? Considerando que sua população foi estimada pelo IBGE em 258.248 habitantes em agosto de 2020. Então, lembrando que um brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia. Então, qual vai ser a produção média de lixo por mês nessa cidade em toneladas? Faz a conta aí que eu já volto.
Daí fez a continha? Que continha, professora? É muito fácil. O número de habitantes é exatamente igual ao número de lixo, porque uma pessoa produz 1 quilo de lixo por dia, ok? Então vamos lá pensar na conta. Ele quer por mês. Então nós vamos considerar 30 dias, tá bom? Então, ó, população de Foz do Iguaçu é essa aqui, 258.248. Se cada pessoa produz 1 quilo de lixo por dia, nós teremos 258.248 quilogramas de lixo produzidos por um dia nessa cidade, em Foz do Iguaçu. Mas ele quer por mês, então um mês, para efeito de conta, a gente sempre usa o número 30, tá bom? A gente sabe que tem um mês que tem 29, 28 às vezes, tem 31, mas para efeito de conta, o mês a gente fecha em 30. Então eu preciso multiplicar esse número por 30. Pronto, ó, ficou muito fácil. Ó. Multiplicando por 30, eu vou ter 7.747.440 quilogramas de lixo produzido lá em Foz do Iguaçu. Isso é uma média, tá bom? Só que ele quer em toneladas, porque se você reparar o número ficou grande, né? E toneladas, 1 tonelada são 1.000 quilogramas. Então, para você transformar quilogramas em toneladas, basta dividir por 1.000. Então, se eu dividir esse número por 1.000, eu vou ter 7.747,44 toneladas de lixo. Ou você pode montar uma regra de 3, ó. 1 tonelada são 1.000 quilos, beleza. Quantas toneladas seriam 7.747.440 quilos? Aí você multiplica em X. Mas olha como no final das contas, o 1.000 passou dividindo, na prática você divide por 1.000. Você pode fazer isso diretamente já. Então são 7.700 quilos de lixo aproximado, quilos não, toneladas de lixo aproximada por mês em Foz do Iguaçu. Muita coisa, né, gente? Ainda mais se você olhar esse numerinho aqui, ó, que está em quilogramas, assusta muito mais, né? É muito lixo produzido. Por isso que a gente precisa repensar a nossa postura em relação ao lixo. Vamos continuar com as nossas curiosidades. 3. O Nordeste é a região onde se localiza a quantidade de lixo sem destinação adequada. A maior quantidade de lixo sem destinação. Então, um destino, ele precisa ter o lixo precisa ter um destino específico para que polua o mínimo possível, certo? Mais da metade do lixo brasileiro é orgânica, ou seja, originário de seres vivos, mais da metade. Do total do lixo brasileiro, olha que número triste, apenas 3% são reciclados. Então é muito pouco, né? Nós podemos trabalhar e aumentar um pouquinho mais esse número, reciclar um pouco mais. E começa a reciclagem aonde? Em casa, separando. O primeiro lixão foi criado no ano de 500 a.C. em Atenas. Sabia disso? Eu não sabia. Lá em Atenas, antes de Cristo, foi criado o primeiro lixão. Veja, gente. E esse nome que eu não ouso falar, certo? É um dos maiores lixões eletrônicos do mundo. Localiza na cidade de Acre, em Gana. O local é considerado o mais tóxico do planeta. Então, sim, gente, o lixo eletrônico ele pode ser extremamente tóxico para o homem, para os animais, para os seres vivos em geral. Henderson, o que é Henderson? É uma ilha remota lá no Pacífico Sul, onde está localizada a maior densidade de lixo plástico do planeta. Pois é, as correntezas devem levar, né? Estima-se que nessa ilha exista cerca de 37,7 milhões de pedaços de plástico lá na ilha. Os plásticos vieram da onde? Das mãos, né? Dos homens, da minha, da sua, das nossas mãos. 9. Nona curiosidade. Essa aqui é uma curiosidade bem legal, eu não sabia. Adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, papel toalha e papel higiênico eu sabia, tá? Guardanapos com gordura, fotografias, papéis metalizados ou plastificados não são recicláveis. Sabia disso? Eu não sabia, eu achei que dava para reciclar qualquer tipo de papel, né? Papel metalizado, plastificado. Só que não dá, gente. Tudo isso vai para o lixo e não é reciclado. Pois é. E no mar? O que acontece no mar? A 10ª curiosidade.
Uma linha de nylon, aquela linha de pesca, demora 650 anos para se decompor. É muito tempo, né? E olha a quantidade de pedaços de linha que ficam lá quando um peixe pega a isca e arrebenta um pedaço e fica por lá boiando. 650 anos. Reciclar uma tonelada de plástico economiza-se 130 quilogramas de petróleo. Claro que você sabe que o plástico vem do petróleo, né? Sabia disso, né? Então tá bom. Veja, reciclar 1.000 quilos de plástico economiza 130 quilogramas de petróleo. Gente, o petróleo é uma energia não renovável. A hora que acabar, acabou. Então, por isso que precisamos poupar e utilizar com mais consciência. Exercício 2 para você. Tem um verdadeiro e falso aqui. Agora você vai ler e vai decidir se é verdadeiro ou se é falso. Depois a gente conversa. Para decidir se é verdadeiro ou se é falso, tem que ler, né, gente? E ler com atenção, porque a chave às vezes está numa palavrinha. Às vezes não, sempre, jamais, nunca, um número, é alguma coisa assim. Então vamos lá. Aquele nome que nós não ousamos falar, né? Se você quiser, tenta aí, vai. Lê esse nome aí para mim. Ai, não ficou bom, não. Melhor deixar assim mesmo. O nome que não ousamos falar é um dos maiores lixões eletrônicos do mundo. Você lembra disso que nós conversamos? No mar, uma linha de nylon demora 650 anos para decompor-se. É verdadeiro ou é falso? Fotografias, papéis metalizados ou plastificados são recicláveis. E reciclar uma tonelada de plástico economiza 130 quilos de petróleo. E daí? Qual é verdadeira e qual é falsa? Aqui nós só temos uma falsa, né? Repare que é naquelas palavrinhas que eu falei, ó.
Fotografias, papéis metalizados ou plastificados são recicláveis. E nós acabamos de ver que não são recicláveis, né? Não dá para reciclar esse tipo de papel. E o restante das alternativas são verdadeiras, de acordo com o texto que a gente acabou de ver. Beleza? 12ª, estamos chegando na 15ª, ó. 12ª curiosidade. Reciclar 1 tonelada de papel evita a morte de 40 árvores adultas. 1 tonelada são 1.000 quilos, 1.000 quilogramas de papel. Juntar 1.000 quilogramas de papel não é uma coisa muito fácil, mas não é impossível, né? Junta um pouco de um, de outro, de outro, de outro. Veja, juntou 1.000 quilos, economizou e salvou a vida de 40 árvores adultas. É muita árvore, né, gente? Reciclar latas de alumínio gasta 95% menos energia que fazer uma nova. Ou seja, não gasta quase nada de energia, 5%, muito pouco, para reutilizar ela. E economizar energia, a energia pode vir do petróleo, o petróleo é não renovável, então é muito bom economizar energia, viu, gente, em qualquer situação. 14ª, ao reciclar o vidro, isso eu também não sabia, o aproveitamento é total, ou seja, 1 tonelada de vidro que é reciclada gera 1 tonelada de vidro pronto para utilização. Não tem desperdício nenhum ali. Então, precisamos reciclar os vidros, gente. E 15ª, no processo de incineração, né? Tem muitos lixões que tem esse processo de incineração que é para queimar o lixo, para poder ajudar a dar um fim nele. O lixo é queimado a temperatura olha a temperatura, de 800 graus Celsius a 1.000 graus Celsius. Só para você ter uma ideia, a temperatura do corpo humano mais ou menos 37 graus. A água ferve, seja, vai da fase líquida para a fase gasosa em 100 graus Celsius. E o lixo para ser queimado é de 800 a 1.000 graus Celsius. É extremamente alta essa temperatura. Vai muita energia para poder fazer isso. Por isso que a maioria do lixo fica lá no lixão e não é queimado. A energia gasta para queimar é muita, muita mesmo. E vamos para o terceiro agora. Sobre a reciclagem de papel e de alumínio. Vamos fixar nessas duas coisas aí que a gente viu que é bom economizar árvore, economiza energia. É importante para o meio ambiente a reciclagem desses materiais? Vale a pena? Está ao nosso alcance? Discutem um pouquinho e eu já volto.
E agora, discutir um pouquinho sobre essa questão? Não existe uma resposta certa, única e fixa, né? Mas nós podemos sim discutir sobre ela. Então, olha aqui, nós estamos falando sobre a reciclagem do papel e do alumínio. Papel, você como estudante gera muito lixo em papel, não gera? Escola em geral tem muito lixo em papel. Assim como empresas, indústrias, tem muita coisa. E o alumínio? O alumínio basicamente nós encontramos nas latinhas, né? Lata de milho, lata de refrigerante, lata de uma coisa, lata de outra. Então, são coisas presentes na nossa vida. E a pergunta é importante para o meio ambiente a reciclagem desses materiais? Né, gente? Nós vimos que é extremamente importante. 1.000 quilos de papel poupa a vida de 40 árvores. Então, a reciclagem do papel é uma coisa simples, limpa. Você vai lá dobrandinho, acumulando, até que você entrega num lugar que faz essa reciclagem, essa separação. Tem pessoas específicas nas cidades que às vezes tem coleta seletiva, alguns municípios, outros têm pessoas que trabalham e que sim, ganham dinheiro através da reciclagem, nós podemos estar colaborando. E o alumínio também, né? Porque na reciclagem dele a gente poupa energia. Sabe quando não tem luz, quando falta energia? Pois é, nós podemos poupar através dessa reciclagem. Vale a pena? Claro que vale, é um lixo. Em vez de você amassar um papel e jogar no lixo, você amassa ele e vai colocando tudo dentro de uma caixa, por exemplo. Quando estiver cheia, pede para alguém vir pegar, coloca no lixo seletivo, certo, do papel. É uma coisa fácil de fazer. Está ao nosso alcance? Claro que está, né, gente? Está ao nosso alcance. Está aqui, ó, na palma das nossas mãos, fazer a reciclagem. Por isso que esse assunto está tão em alta e as pessoas sempre estão sendo incitadas, provocadas a fazer essa reciclagem. A reciclagem de qualquer material é importante, de qualquer que a gente consiga. A gente vai estar poupando e ajudando o meio ambiente. Mas do alumínio e papel é super importante, porque a gente viu a questão ali das 40 árvores, da economia de energia para a reutilização do alumínio, que é reciclado. Então, e eles fazem parte do nosso cotidiano, tá ali, todo dia. Se você olhar para o lado, aí você vai enxergar, aposto. E separando, nós podemos ajudar o meio ambiente, ou seja, está nas nossas mãos. Cada um fazendo um pouquinho, no final nós temos uma grande mudança. Vai que a gente consegue aumentar aquele número de 3% do lixo reciclado brasileiro para 5%, para 6%, para 20%. Olha que legal seria. Seria muito bom para o nosso meio ambiente, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido a importância da reciclagem para o nosso meio ambiente e que nós sim podemos fazer alguma coisa, ok? A gente se vê na próxima aula, galerinha. Até mais!